Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar do emprego do hífen. Eu sei, nós não finalizamos ainda o estudo de todas as regras de acentuação do português brasileiro. Está tudo sob controle. Isso foi pensado para que vocês tenham um tempo para respirar, porque são muitas regras. Então, entre as regras gerais de acentuação do português brasileiro e as mais específicas, a gente vai trabalhar o emprego do hífen, que é uma palavra acentuada, né? Hífen é um termo acentuado, e você já tem plenas condições de perceber por que ela recebe esse acento. O hífen recebe o acento porque trata-se de uma palavra paroxítona terminada em N. Lembra daquela regrinha do rouxinol? Todas as palavras paroxítonas que terminarem com as consoantes da palavra rouxinol receberão acento, como é o caso de hífen. É até, inclusive, uma dica que eu dou para vocês, para que sempre que vocês identificarem uma palavra acentuada, que vocês procurem perceber qual é a regra de acentuação que rege a grafia daquela palavra. E aí a gente vai conseguir sedimentar da melhor forma possível. Tá bom? Então tá bom. O hífen. O hífen, então, é esse tracinho que vai ser usado para unir ou separar, né? Como vocês preferirem, termos de uma palavra, né? Que podem ser afixos ou realmente as partes que compõem uma palavra composta. Vamos então à nossa teoria. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa estabeleceu alguns critérios para o emprego do hífen nas palavras formadas por prefixos e elementos de composição. Essa parte eu retirei especificamente do conteúdo teórico que vocês têm acesso e eu marquei prefixos e elementos de composição porque é importante que a gente tenha clara noção do que isso significa. Então, primeiramente, o que é o acordo ortográfico da língua portuguesa? Esse acordo ortográfico foi um documento assinado lá em 1990 pelos países falantes da língua portuguesa. Então, Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste depois, numa tentativa de caminhar para a unificação da ortografia dos países falantes da língua portuguesa. Então, reparem, é um acordo ortográfico, é um acordo relativo à grafia, à escrita. A maneira de falar de cada um desses países vai permanecer inalterada, porque esse acordo, assinado em 1990, é o primeiro passo rumo à unificação. Muito provavelmente, nenhum de nós que esteja ouvindo este áudio ou assistindo a esta apresentação vai estar vivo quando a unificação se completar. Porque a ideia é que nós tenhamos a capacidade de compreender elementos, textos, enunciados que são escritos em quaisquer países falantes da língua portuguesa, em quaisquer países falantes da língua portuguesa. Da mesma maneira que aqui no Brasil nós falamos de formas diferentes, então aqui no Espírito Santo a gente fala diferente do pessoal da Bahia, que fala diferente do pessoal do Pará, do Rio Grande do Sul, etc, etc e tal, mas nós temos uma forma única de escrever. Mesmo que um livro seja escrito no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará, em qualquer outro estado, nós temos capacidade de entender porque a nossa ortografia é única. Então, a ideia do acordo ortográfico não é complicar a vida de vocês, mas tornar a língua portuguesa mais influente no mundo. Porque qualquer conhecimento, informação escrita em língua portuguesa vai ser entendida
em vários países, tá bom? E dentre essas mudanças, uma das mudanças diz respeito à utilização ou não de hífen, tá? Então, a utilização do hífen pode ocorrer tanto em palavras formadas por prefixos, como por elementos de composição. Isso vai fazer referência aos chamados processos de formação de palavras. Aqui eu apresento dois porque são os necessários para a compreensão desta primeira parte do conteúdo de vocês. Então nós temos processos de formação de palavras, que é esse conteúdo estudado pela morfologia da língua portuguesa, né? Morfo, forma, logia, estudo. Então seria o estudo da forma, o estudo da formação das palavras da língua portuguesa. O primeiro processo, que é o processo de derivação, ele acontece da seguinte forma. Nós teremos uma palavra primitiva e aí nós acrescentamos a essa palavra primitiva afixo ou afixos e nós formamos uma palavra derivada. Então, no processo de derivação, a gente vai ter uma palavra geradora, digamos assim, mas o termo correto é a palavra primitiva. A gente vai acrescentar prefixo ou sufixo, ou ainda prefixo e sufixo a essa palavra primitiva. E a gente vai formar uma palavra derivada. Afixo nada mais é do que o termo genérico para prefixos e sufixos. Ok? Então vamos aos exemplos, só para ficar claro o que é o processo de derivação. Eu tenho a palavra primitiva normal, né? Palavra primitiva normal. Palavra primitiva é aquela que não se origina de nenhuma outra, mas que pode gerar ou derivar novas palavras. Então eu tenho essa palavra primitiva normal. Eu acrescento o afixo antes do radical, que é o radical é esse morfema, é essa parte da palavra que carrega o sentido primeiro da palavra. Então o morfema radical de normal é normal mesmo. Então eu acrescento um afixo antes do radical, o afixo a, que vai trazer essa ideia de não, de falta de, né? Então eu acrescento esse afixo antes do radical e eu formo a palavra anormal. Do outro lado, eu tenho o acréscimo de um afixo também, só que esse afixo vai depois do radical e forma assim a palavra derivada normalidade. Pois bem, quando eu acrescento o afixo antes do radical, como é o caso de anormal, eu chamo esse afixo de prefixo. E aí, para a gente decorar de uma forma mais tranquila, é só a gente lembrar que pré é aquilo que vem antes de, certo? Então, pré-escola, pré-história, pré é aquilo que vem antes de. Então, prefixo ou prefixo é o afixo colocado, afixado, antes do radical. E o que sobra é o sufixo. Então, o sufixo é aquele afixo colocado após o radical. Então, em anormal, eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal. Em normalidade, eu tenho uma palavra derivada formada pelo processo de derivação sufixal. E eu tenho a possibilidade também do acréscimo de um prefixo e um sufixo de maneira simultânea. Aqui eu tenho, em anormalidade, o prefixo a, o sufixo idade, e eu formo a palavra derivada por derivação prefixal e sufixal, anormalidade. Perfeito? Só que no estudo do hífen, do emprego do hífen, está dizendo que o hífen nas palavras formadas por prefixos. Então, o que vai nos interessar, nesse caso, no caso específico do emprego do hífen, vai ser o processo de derivação prefixal. Porque a gente só acrescenta hífen, emprega hífen ou não em processos de derivação prefixal, como é o caso de pré-história. Eu tenho a palavra primitiva, história. Eu acrescento esse prefixo pré, que dá a ideia de antes de,
e eu formo a palavra pré-história. No nosso caso, a gente coloca o hífen, né? É uma palavra hifenizada. A partir de história, eu posso formar uma palavra derivada, por derivação sufixal, histórico, por exemplo. E eu posso formar uma terceira palavra, a partir do processo de derivação prefixal e sufixal, pré-histórico, ok? Então, toda esta explicação é apenas para que vocês entendam por que está dizendo ali em cima que o acordo, o novo acordo ortográfico, estabeleceu critérios para o emprego de hífen de palavras formadas por prefixos. Porque nós utilizaremos o hífen em palavras, em casos específicos, em que nós acrescentamos um prefixo e esse prefixo une-se a esse radical, a esse termo, esse segundo termo, esse termo principal, digamos assim, por meio de um hífen, tá bom? Ok, então já entendemos essa primeira parte. Aí agora vamos à segunda. Elementos de composição. Composição é o segundo processo de formação de palavras que vai nos interessar, que diferentemente do processo de derivação, a gente não vai ter apenas uma palavra primitiva e a partir desta palavra a gente acrescenta não uma palavra, mas um prefixo ou um sufixo, porque pré não é uma palavra, idade não é uma palavra, certo? A, em anormal e anormalidade, não se tratam de palavras, são apenas morfemas, são apenas afixos mesmo. Trazem uma informação para aquela palavra, mas não é uma palavra independente. No processo de derivação, a gente tem apenas um radical. No nosso caso, normal e história. Entretanto, no processo de composição, eu vou ter uma palavra simples, mais uma palavra simples, e vou formar uma palavra composta. Então, nós teremos, no processo de composição, duas palavras simples, então dois radicais, que vão formar uma palavra composta. Vamos aos exemplos. Nós temos o verbo beija, que é uma palavra que já existe, é uma palavra simples, aí, uma palavra com apenas um radical. E a gente tem também a palavra flor, que também é uma palavra simples, tem apenas um radical. E eu formo a palavra composta beija-flor. E ela é composta por dois radicais. Pelo radical do verbo beija, do verbo beijar, no caso, e do substantivo flor, e eu formo um substantivo composto, né, um substantivo composto, beija-flor. E aí nós temos, nesse caso específico, o processo de composição, formado por esses dois termos, unidos por um hífen. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, no processo de composição, não há necessariamente a união por meio de hífen, como é o caso de planalto. Planalto é uma palavra composta formada pelos adjetivos. Plano, adjetivos num primeiro momento. É claro que dependendo do contexto pode mudar a classe gramatical. Mas num primeiro momento, plano seria um adjetivo, alto seria um adjetivo também. Eu uno os dois e formo planalto, né? E aí, nos processos de composição, a gente vai ter essa diferença. Palavras compostas que têm alguma modificação em um dos termos, como é o caso de planalto, o O mudou. Né, o O caiu no caso. Nós tínhamos plano e alto, mas nós não falamos plano alto, nós falamos planalto. Então, um dos termos, no caso plano, ocorreu uma modificação. E aí a gente chama esse processo de composição por aglutinação, quando ocorre a mudança de um dos termos. Mas o que vai mais nos interessar, que é esse unido pelo hífen, que é o nosso protagonista de hoje, não ocorre nenhuma modificação. Eu tenho beija, eu tenho flor, eu apenas justaponho, eu apenas posiciono um ao ladinho do outro. Pois bem, o processo de composição que forma substantivos compostos sem que haja nenhuma modificação em nenhum dos termos,
eu chamo de composição por justaposição. Por isso que eu falei que eu apenas justaponho, eu apenas posiciono um termo do lado do outro, tá bom? Então eu já fiz aqui uma revisãozinha bastante interessante sobre esses dois processos de formação de palavras, apenas para que vocês entendam esta primeira parte do conteúdo teórico de vocês, tá bom? Então vamos lá em cima de novo, que agora que vocês já têm o conhecimento desses dois processos, vocês já têm condições de compreender em profundidade o que diz o início do texto de vocês. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa estabeleceu alguns critérios para o emprego do hífen nas palavras formadas por prefixos. Então, algumas palavras formadas por prefixos, como pré-história, recebem hífen. E elementos de composição. Algumas palavras formadas pelo processo de composição, como é o caso de beija-flor, nós teremos, então, a utilização do hífen. Ok. Partamos agora para as regras. Emprega-se o hífen. Meus amores e minhas amoras. Eu não utilizei especificamente o material de vocês para o emprego do hífen, porque eu consegui um outro material e a partir desse outro material eu consegui colocar de uma maneira resumida e mais didática. O que eu vou pedir para que vocês façam? Vocês anotem estas regras que eu estou passando aqui para vocês. E depois eu gostaria que vocês comparassem com o material em PDF para saber se, por estas regras que eu apresento para vocês de maneira resumida e, na minha opinião, mais clara e didática, se ainda fica faltando alguma regra. Ou seja, essa apresentação aqui, essa videoaula, ela consegue abarcar todas as regras que o autor do nosso material em PDF traz ou não? Se sim, vai no fórum de dúvidas desta semana e coloque que sim, supriu, vocês conseguem. Resumiu bem, essa videoaula resumiu bem o que o material em PDF trouxe. Ou se não, se ficou faltando alguma regra, coloque, professor, essas regras que você apresentou não abarcaram esta aqui ou esta aqui, tá bom? Dever de casa de vocês. Dever de casa não, né? Dever, porque em casa vocês já estão. Vamos lá. A primeira regra, emprega-se o hífen com prefixos, beleza? Então aqueles afixos colocados antes do termo principal. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, se o meu termo principal inicia com H, eu sempre terei um prefixo unido a esse termo por meio do hífen. E reparem, este prefixo pode iniciar tanto por vogal quanto por consoante. Eu tenho anti-higiênico, mini-hotel, co-herdeiro, super-homem. O que vai determinar nesse caso é o início da outra palavra, o início do segundo elemento, ser por meio da consoante H. Então, iniciou por H, tem prefixo, emprega-se o hífen. Bem simples, bem fácil. O segundo é quando o prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, tá? E aí o nosso slide vai estar nesse carnaval, nessa coisa bem colorida assim, porque é uma forma de fazer com que o cérebro de vocês fique atento sempre, né, para não ficar monótono. Porque existem alguns alunos, existem alguns estudantes e pesquisadores, como é o meu caso, que são muito visuais. Então, o uso de cores diferentes e posicionamentos diferentes no slide ajuda a gente a manter a atenção, tá bom? Fecha parênteses, vamos lá. Então, quando o prefixo terminar com vogal e o segundo elemento iniciar com a mesma vogal. Muito simples, muito fácil. Então, a gente tem anti-ibérico, autoobservação, micro-ondas e semi-internato. Em todos esses casos, o prefixo termina com a vogal I, no caso de anti-ibérico e semi-internato,
e o segundo elemento começa com I também. Então a gente separa em autoobservação, em micro-ondas, a gente vai ter aí tanto o final do prefixo com O e o segundo elemento também com a vogal O. Muita gente estranha quando escreve micro-ondas desse jeito. É impressionante. Olha, não foram nem 5, nem 10, nem 15 pessoas que já me perguntaram se estava escrito correto micro-ondas com hífen. E aí, é muito simples explicar, é só lembrar mesmo dessa regra, né? Para vocês lembrarem da primeira regra, é só lembrar do super-homem. Gravem a palavra super-homem, né? Super-homem tem hífen, e aí por quê? Porque o segundo elemento começa com H. Para lembrar a segunda regra, lembro do micro-ondas. E aí por quê? Ocorre hífen, porque o prefixo termina com O, e o segundo elemento começa com a mesma vogal, vogal O. Mas isso não é válido só para o O, não. É válido para o I também, para o A, para o E, enfim. Terceiro, quando esse afixo, que é colocado antes do termo principal, que a gente chama de prefixo, termina com consoante, usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Muito tranquilo também, né? Então, a regra 3 ela é bem parecida com a regra 2. Só que enquanto a regra 2 fala da vogal, a regra 3 fala da consoante. Terminou com uma consoante, começou com a mesma consoante, emprega-se hífen, como em hiperrequintado, interracial e superromântico. Olha, em interracial dá uma vontade louca de unir os dois, né? De colocar com dois R's. Mas a gente separa por hífen porque o primeiro elemento, prefixo, termina com a consoante R e o segundo elemento inicia-se com a mesma consoante, no caso o R. Claro está? E olha só que beleza. Esta é a nossa última regra do emprego do hífen. Tá vendo como conseguiu simplificar aqui? Esse material é do professor Douglas Tufano. No final eu coloco a referência para vocês, se vocês quiserem ter um pouco mais de profundidade nos estudos. Então, emprega-se o hífen com os prefixos, esse é um pouquinho mais difícil, com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, ok? Es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Como, por exemplo, além-mar, ex-aluno, pós-graduação, pré-história e recém-casado, recém-nascido, enfim. Ok? Então, antes desses prefixos aqui, e é realmente importante que vocês memorizem esses prefixos, esse é o único caso de emprego de hífen que eu peço a memorização. Peço não, aconselho que vocês memorizem, porque todos os outros são bem simples, né? Ok. Então tá. Então, emprega-se hífen com palavras iniciadas, com o segundo elemento iniciados com H, quando o prefixo termina com a vogal e começa com a mesma vogal, ou termina com a consoante e começa com a mesma consoante, e também depois de dos prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Se tá achando difícil, ninguém te perguntou nada. Apenas estude e tenha... E as regras elas ficarão não mais fáceis, mas serão naturalizadas. Ok. Não se emprega o hífen. E aqui eu já aproveito para ajudar para vocês em um outro aspecto do estudo da língua portuguesa, que é a colocação pronominal. Vocês reparem que aqui está escrito emprega-se e não se emprega o hífen, né? Então, o pronome está posposto ao verbo, está depois do verbo. Mas aqui não se emprega o hífen, o se, que é esse pronome, ele veio para antes do verbo. Por quê? Porque o advérbio não, ele puxa o pronome para antes do verbo,
tá bom? Então, colocou não, né? E também outros advérbios de negação. Não, ele obriga que o pronome ele venha para antes do verbo, tá bom? Então, a gente não escreve não emprega-se. A gente escreve não se emprega. A gente não escreve se emprega. A gente escreve emprega-se, ok? Então, tá bom. Então, não se usa, não se usa, não é não usa-se, é não se usa porque a gente tem esse advérbio de negação. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Simples, é meio que por eliminação. Se eu uso o hífen quando o prefixo termina com uma vogal igual a que inicia o outro termo, quando as vogais são diferentes, por exclusão, a gente não usa o hífen, como é o caso de aeroespacial, anteontem, extraescolar, infraestrutura, semi-analfabeto. Ok? Então é só assim, só pensar um pouco. Se aquela regra diz que mesmas vogais emprega-se o hífen, então vogais diferentes, não se emprega o hífen. Não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por consoante que seja diferente de RS. Então, prefixo terminou com vogal. Segundo elemento começou com consoante, diferente de RS, a gente apenas une. Como em anteprojeto, ante termina com E, projeto termina com P. Junta sem hífen. Autopeça, semi-novo, semi-deus e ultramoderno. E aí vocês me perguntam, professor, não se usa hífen quando o prefixo termina com a vogal e o segundo elemento começa com a consoante diferente de RS. Tá, então isso quer dizer que quando começa com R ou S eu uso hífen? Não, também não. Então, na verdade, a gente não usa hífen quando o prefixo terminar com vogal e o outro elemento começar com consoante. Mas tem uma especificidade. Quando começa o segundo elemento, né, começa por R ou S, eu também não uso o hífen, mas a diferença é que a gente precisa dobrar o R ou S, tá bom? Então, por exemplo, em antirrábico, mini, saia, semi-reta e ultrassom, como rábico, saia, reta e som começam com R e S, a gente também não emprega o hífen. Em compensação, a gente dobra essa consoante RS. Tá? Então, a 3 e a 2 e a 3, elas são iguais. A única coisa que vocês precisam saber é que quando o segundo elemento começa com RS, sendo que o prefixo termina com vogal, obviamente, começa com RS, a gente precisa dobrar esta consoante. Ok? Não se emprega o hífen também quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por vogal, tá? Aquela regra aqui, a regra número 1, ela diz que quando começa... Não, é a regra 2 mesmo, né? Que começa com o prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com consoante. Aqui é o contrário. O prefixo termina com consoante e o segundo elemento começa com vogal. Então, se um começa com vogal e o outro termina com consoante, ou um termina com consoante e o outro começa com vogal, a gente não usa o hífen. Como hiperacidez, hiperativo, interestadual e superotimismo, tá? Nesses casos, hiper, inter e super terminam com consoante, acidez, ativo, estadual e otimismo começam com vogal, a gente apenas une. E por fim, a última regra de não utilização do hífen. Não se usa hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como girassol, manda-chuva, paraquedas e pontapé. Essa regra, ela realmente vai ser aprendida com o uso, tá? Então, porque como é que eu vou saber
quais palavras perderam a noção de composição. Não tem como saber, né? Assim, de que maneira eu vou aprender quais palavras? Tem alguma regra? Não, não tem, é essa regra mesmo. E essa regra e essa outra que eu tirei do material de vocês, ela também é meio assim. Emprega-se hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani. Capinhaçu, tamanduá, mirim. Como é que eu vou saber? Só se você fizer realmente um estudo da origem, né, da palavra e tudo mais, que não é o nosso caso, e não é o seu caso, pelo menos agora. Talvez seja no futuro, mas não é agora. Então, como é que a gente faz? A gente, pela leitura, pela pesquisa. E aí, se vocês tiverem dúvidas de que maneira que se escreve e tal, e vocês não sabem, que perderam a noção de composição, mas esses aqui, esses 4 substantivos, vocês já podem ter consciência, né? Porque já foi ensinado para vocês. Olha, girassol, manda-chuva, paraquedas e pontapé perderam a noção de que são palavras compostas. Lembra o processo de composição? Pois é. Esses perderam a noção de composição. Então, a gente utiliza sem o hífen. E capinhaçu e tamanduá mirim, olha, eu em toda a minha vida não tive ainda que escrever capinhaçu e tamanduá mirim e não sei se isso vai mudar dentro em breve. Mas, surgiu alguma dúvida, vocês podem ir no site que eu coloquei no início da nossa semana de hoje, lá no Moodle. Podem ir no site da Academia Brasileira de Letras, que é academia.org.br, e acessar logo lá em cima o vocabulário da ortografia da língua portuguesa, que é o VOLP. Que nesse vocabulário você pode digitar, então você digita lá girassol. Se você colocar com hífen, por exemplo, ele não vai localizar nenhum vocábulo, porque esse vocábulo não existe no nosso idioma. E se você coloca girassol, ele vai apontar o termo lá. Então, surgiu alguma dúvida, tem acesso à internet, vai no site da Academia Brasileira de Letras. Ou acesse um dicionário confiável, tá bom? Na dúvida, se tem acesso à internet, vai no site da Academia Brasileira de Letras, porque apesar de em outros locais, vários professores estarem realmente realizando um trabalho muito legal, nem sempre é confiável, porque a internet aceita tudo, tá bom? Ok. E, por fim, eu queria trazer isso daqui para vocês, que muito provavelmente muitos de vocês não saibam, que para clareza ortográfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Então, por exemplo, a gente está escrevendo: o diretor recebeu os ex-alunos. E aí nós aprendemos hoje que prefixo es liga-se ao segundo termo por meio do hífen. Só que, quando a gente vai escrever es, acabou a linha. E aí, o que a gente faz? Quando a gente vai particionar a palavra, a gente coloca um hífen, certo? Só que já existe um hífen ali. O hífen de es. Então, a gente coloca um hífen em uma linha e outro hífen no outro, para indicar, olha, um hífen aqui é da palavra em si, ex-alunos, e o outro hífen é a da partição, da divisão da palavra ex-alunos. Ok? Aqui eu trouxe a bibliografia de onde eu retirei esse material, que é o Guia Prático da Nova Ortografia, do professor Douglas Tufano. E é isso. Façam as atividades, estudem, peguem essas anotações que vocês fizeram, comparem com o conteúdo que o autor do nosso material traz e sucesso!